A pós-modernidade e a igreja é o nosso tema de hoje. E, claro, você esteja à vontade para mandar um e-mail para a gente sugerindo o seu tema, aquilo que você gostaria de ver debatido aqui no Cabeça para Cima, porque é isso que a gente quer fazer, é trazer para a pauta aquilo que você tem curiosidade ou tem necessidade de informação. E que prazer poder trazer grandes debatedores. A gente tem aqui hoje o pastor Felipe Raides, por exemplo, tem aqui o livro Casamento, um Mistério Revelado, que é da sua autoria. Eu acho que a Bianca, acho que todo mundo já sabe, né, que vocês Sou são, casado com Bianca Toledo. A Bianca Toledo e são marido e mulher, e eles têm um ministério realmente muito profícuo, muito abençoado, inclusive nessa área. O Joey é um cantor consagrado já, está aqui o CD dele, vai já cantar. Que alegria ter com a gente também o pastor Nerval Soares, dá para ver que é um estudioso realmente da palavra e da filosofia. A gente ficou de voltar com a questão como isso está contaminando a igreja. Mas rapidinho a gente sabe que uma outra característica forte da pós-modernidade é essa valorização excessiva, a primazia da experiência. Mas a gente sabe que isso findou descambando mais para o hedonismo mesmo, para o prazer. Não, tem que experimentar tudo. E o preço, a conta está chegando, ou já chegou para muitos. Ou através de doenças, ou através de um casamento que falhou, do segundo que falhou, do terceiro que falhou, e múltiplos filhos, e a gente vê como isso tem... A conta é muito alta, o preço é muito alto. Mas, ao mesmo tempo, já que a primazia da experiência é tão bom, então eu não tenho que... O que eu tenho que dizer para você? Experimente Deus. Você já experimentou tudo? Você já experimentou Deus? Não, eu não acredito. Ou Deus é... Experimentou tanta coisa que acreditava e não deu certo. Não deu certo? Por que Dá você uma não... chance. Dá uma chance para Deus. Eu vejo a experiência, o valor da experiência sob a obediência nos parâmetros certos. Eu vejo que ela fortalece ainda mais as nossas convicções na nossa fé pela palavra. Não pelo fato simplesmente da experiência, mas a experiência que nós temos fazendo a coisa certa, andando no caminho certo, sob uma... Eu acho que essa palavra é uma palavra que os pós-modernos não gostam. Não. Obediência. Então, mas a experiência... Mas ela é necessária, ser obediência. Porque essa outra experiência, a gente vai bater cabeça aqui e ali, quer igual ver um paralelo, como chama aquele joguinho eletrônico que antes as bolinhas ficavam para lá e para cá? Pimbolinho. Pinball. É pimbolinho que fala em português. Isso é bater cabeça para lá e para cá. Se entendemos algo, a experiência é valorosa, sob essa obediência no caminho certo, etc. Quer dizer, isso aí vai fortalecer as nossas convicções na palavra. Mesmo a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, a gente vai entender a importância da obediência. A gente não entendia quando tinha era filho, que a gente vê como tem que haver, como tem que existir. A experiência pela experiência, né, não leva ninguém a lugar nenhum. Perfeito, porque ela é subjetiva. Exato. É subjetiva. Agora, a experiência é alicerçada na Bíblia, com valores, onde estão ali os valores absolutos, para todos nós, para todo homem, em qualquer situação e de qualquer época. Não é mesmo? Ali sim, a experiência baseada na palavra, essa tem valor. Muito. Não por causa da experiência, mas por causa da palavra. Vamos lá, e do dono a gente dela. poderia falar sobre hoje como tem contaminado, que a gente sabe que essa coisa mística de óleos ungidos e sais ungidos e copos de água e tudo. Não estou aqui para criticar ninguém, mas cuidado, porque são amuletos, são mística e são formas que a gente vê que essa visão pós-moderna está contaminando. Mas eu não queria terminar o programa nesse tom. Eu queria entrar por um tom diferente. Como é que a igreja vai cumprir o ID nesse mundo, onde você entra com tantas visões, tanta pluralidade, tanta falta digamos assim, de definições em muitos sentidos, quando a Bíblia ela é simples e clara. Qual deve ser, então, a nossa postura? Como é que precisamos ser para efetivamente impactar e fazer uma diferença? Como ser numa época de não ser. Paulo caminhava pelas ruas, tentava pregar um Deus que ninguém conhecia. Em Atenas. E ele quase foi morto por causa disso. De repente ele encontrou o objetivo, a sacada, o insight da sua pós-modernidade naquela época. E ele disse, ao altar desconhecido, é esse Deus que eu adoro.
Um dos primeiros pastores, depois dos apóstolos que morreu, chamado Pais da Igreja, Agostinho, ele me diz como agir hoje. Ele diz, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Uau! Sabe como que eu acho que nós podemos sobreviver em meio ao caos ordenado e desordenado? Em meio a tudo isso que está acontecendo e saber que a Bíblia é muito mais do que um livro que te aponta para Deus. É um livro que te ensina como ser melhor, como ser humano, como amar, como ter moral, como ter ética, como viver em sociedade. Quer saber como fazer tudo isso acontecer sem ser chato, sem ser santo demais, ou ter estratégias como Paulo e Agostinho teve? Vivendo a sua fé. Isso. Você não precisa falar. E por favor, viva o que você fala, então. Se for falar... Viver o que prega, viver o que canta, né? Isso aí. Ó, eu sou meio, às vezes, metido a filósofo, sabe? E começa a vir, assim, Deus falando no meu coração e eu tento escrever alguma coisa. E eu vejo no que o pastor Felipe disse, no viver. Num tempo em que a religião está na moda, o verdadeiro relacionamento fica em segundo plano. Então, hoje parece que está na moda o ser crente, ou etc. O verdadeiro relacionamento fica em segundo plano. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Né? Se aproximai-vos de Deus, Ele se aproximará de ti. Então, a importância de viver aí, de fazer acontecer nessa idade, nessa época, né, nesse tempo que vivemos, realmente ser o que cantamos, o que pregamos, viver realmente, aquilo aí de se então, precisar... é viver a nossa fé, é viver o poder de Deus. Isso. É viver aquilo que a Bíblia diz. É relacionamento verdadeiro. E para isso nós temos que efetivamente abraçar a Bíblia. Eu não resisto, pastor, se vocês me derem licença, porque eu não quero, enfim, tomar o tempo, mas Atos capítulo 17, é isso mesmo, eu vou pegar no 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, Paulo disse em Atenas, encontrei também, ele estava, sabe onde? Num local que existe até hoje em Atenas. Se você for lá, tem vários nomes, mas bem na entradinha tem uma placa pequenininha escrita assim, Areópagos. Eu já estive lá. Lugar de todos os deuses. Os filósofos, o templo, as ruínas estão lá até hoje. Paulo estava lá. E ele falou, eu andei pela cidade, tinha templos e altares para todo lado. E ele falou assim, ou seja, muita pluralidade, muita coisa, todo mundo, né? A gente vê os ciclos, novamente, Exato. de alguma É a mesma forma, coisa que está acontecendo agora. Encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer. Eu quero que você reflita, você que de repente nem tem, não vai à igreja, não fé, mas de repente você está zapeando, ligou com a gente. Atos 17. Aquele que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele a quem eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos, que é como a gente vê a religião ainda hoje. Ah, Deus está lá. Não, ele não habita lá, naquele santuário. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa de nós. Não precisa de sacrifícios, não precisa... Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se ele fizer assim, querido, o teu ar some. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, até tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, ele está pertinho de você, pois nele vivemos, esse é um dos textos favoritos meus da Bíblia, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aleluia. Aleluia. Eu creio nisso, eu creio que isso é verdade, que Deus criou, que Ele estabeleceu e que Ele está perto de nós, perto de mim. Mas eu não sinto Ele. Chame por Ele. Clama a mim e responder-te-ei.
e mostrar-te-ei coisas grandes e inacreditáveis que você não conhece. Você não sabe o que você está perdendo, não por não ter uma experiência mística. Não estamos falando de misticismo, estamos falando de um relacionamento real entre Deus e a sua criatura. E pessoal, né? E pessoal. Íntimo, pessoal, íntimo. É individual. Nós não estamos falando de algo que a um. gente vê na vida das outras pessoas. Embora que eu tenha visto na vida de tantas pessoas. Mas eu tenho também visto e experimentado na minha. E sabe como que você prega o evangelho quando você experimenta isso? Quando alguém que está passando por um problema vira perto de você e fala, como você sobreviveu a isso? Aí você fala, com Deus. Mas então eu preciso disso. Porque eu preciso sobreviver também. Eu estou vivendo a fé e não simplesmente abrindo a minha boca, fazendo uma coisa e vivendo outra. Isso é divino. Isso é mais do que pós-moderno. Porque Deus é antes, é agora e será para sempre. A pós-modernidade vai passar e ele continuará intacto. Gente, esse tateando se possa achar, eu amo essa palavra. Sabe por quê? Ela me refere... A gente acha assim que a pessoa cega tem dificuldade de locomoção. Então, meu irmão, até o cego encontra. Você não precisa ser... Se você tatear, fazer assim, Deus, ele está lá. E, no entanto, a gente complica tanto as coisas. Meu Deus do céu. O evangelho é simples, né? O homem que é complicado. A pós-modernidade fez isso. Complicou. Complicou. Tanto avanço científico, tanta modernidade, tanta pós-modernidade e tanta dificuldade. É reconhecer o óbvio. E é interessante, né? Ignorância. É Deus quem dá ao homem toda essa possibilidade de ele evoluir, né? É Deus quem dá a todo homem a capacidade para que ele evolua, para que ele cresça. E quanto mais o homem evolui, mais ele se esquece daquele que deu a ele a capacidade que ele tem. Mais do que nunca, então, a Bíblia não pode ser um livro aberto com um amuleto em cima da cabeceira ou do buffet da nossa casa. Não. Ela tem que ser lida, ela tem que ser comida, ela tem que ser vivida. Experimentada. E a gente está desafiando você que está em casa. Gente, o tempo acabou. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo e eu não sei se o Joey vai cantar duas músicas, uma música, se dá tempo, como é que tá, mas ele vai cantar. Já. A gente se despede. Amém. E a gente volta já. Cabeça pra cima.